Você já ouviu falar da primeira epístola aos Coríntios? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A primeira carta aos Coríntios contém 16 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. Seu autor foi o apóstolo Paulo, o qual enviou essa carta da cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária, por volta dos anos 54 e 55 d.C., contando com a companhia e apoio de Sóstenes. Paulo escreveu a essa igreja cerca de 3 anos e meio após a sua fundação, pois havia sido iniciada pelos esforços do próprio apóstolo entre os anos 50 e 51 d.C., momento este em que ele passou 18 meses na cidade de Corinto, uma cidade grega com uma grande população composta por gentios do mundo todo e por judeus. Corinto era a capital da província da Acaia, também capital romana em terras gregas, o centro comercial do Império Romano, uma cidade com 2 portos importantíssimos, por onde passavam pessoas do mundo todo. Também era uma cidade conhecida por sua depravação e promiscuidade, pois ali havia o famoso templo a Afrodite, localizado no Acro Corinto, um majestoso precipício de cerca de 550 metros de altura, onde serviam cerca de 1000 prostitutas cultuais. Ao que parece, Paulo já havia recebido informações sobre a postura inadequada da igreja no tocante a vários assuntos, como conhecimento filosófico, sexualidade, moral pública, unidade da congregação, desacordos entre os cristãos, alianças com descrentes, casamento, uso dos dons espirituais, amor fraternal, alimentação e doutrina da ressurreição de Cristo. Dessa forma, Paulo enviou uma primeira carta desconhecida por nós, conforme aponta 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, e na sequência dispôs-se a enviar o seu auxiliar Timóteo para ajudar a igreja em meio às crises e relembrar o padrão de vida do cristão. Apesar desses esforços, tendo uma grande consideração por aquela congregação, Paulo viu a necessidade de escrever mais esta carta, de forma bem dura, mas também com um tom bem pastoral, pois ele buscava disciplinar a igreja e, acima de tudo, restaurá-la, encorajando-a a viver de forma séria o evangelho da transformação em Cristo Jesus. Ao que nos parece, a igreja de Corinto era uma igreja imatura na fé e não havia aprendido a aplicar a conduta cristã frente aos desafios culturais contemporâneos da sociedade greco-romana, sendo que ora era libertina, mas em outros momentos era bem legalista. Assim, o apóstolo aborda os conflitos congregacionais e o choque com valores mundanos de forma a mostrar aos cristãos que a obra de Cristo era suficiente para os conduzir a uma vida na justiça, na santidade e na redenção. Apesar dos problemas enfrentados, Paulo não desacreditava que a igreja permanecia sendo a igreja de Deus e precisava se portar como tal. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1, verso 1 ao 9, saudações e palavras de encorajamento. Do capítulo 1, verso 10 até o capítulo 4, divisões em meio à igreja. Nos capítulos 5 e 6, confusões éticas na igreja. Do capítulo 7 até o capítulo 11, verso 1, assuntos relacionados ao casamento, alimentação e liberdade do cristão. Do capítulo 11, verso 2 ao capítulo 14, questões relacionadas ao culto cristão. No capítulo 15, ressurreição de Cristo e suas implicações na vida do cristão. E no capítulo 16, orientações sobre ofertas e saudações finais. Vejamos quais lições essa carta nos traz. Primeiro, a salvação é vivida na comunidade, mediante a mutualidade e serviço em amor. Segundo,
a salvação deve afetar nossa conduta prática no dia a dia. Terceiro, a salvação nos garante a esperança da ressurreição em Cristo. Mais algumas curiosidades deste livro. Conjuntamente com a sua segunda carta, a epístola é um dos escritos que nos permitem ver de forma mais nítida os problemas pessoais e comunitários dentro de uma igreja do primeiro século. Pelo que podemos entender, Paulo já havia escrito uma carta anterior a esta aos Coríntios. Porém, não sabemos o paradeiro exato dessa carta. Há a possibilidade de que tenha sido extraviada. Outro detalhe é que alguns dos problemas morais abordados por Paulo foram relatados a ele por pessoas da família de Chloe, membro daquela igreja. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim. Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós, da Faculdade Batista Pioneira, estamos à disposição para te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Até mais!